Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero trazer algumas informações sobre a psicopedagogia e o surgimento dela e a função dela para as crianças, já que eu venho falando bastante sobre a importância da psicopedagogia, em especial para os autistas. Então, assim, um pouquinho de história para vocês entenderem. A psicopedagogia, ela surgiu da necessidade na década de 40 de crianças que tinham dificuldade de aprendizagem e que as pessoas não sabiam o que fazer com elas. Então, dentro de um centro médico surgiu, digamos assim, um estudo, uma pesquisa para poder entender por que essas crianças não aprendiam. E aí, para vocês perceberem que assim, não surgiu de um consultório como é o formato que é hoje, que a gente vai lá, leva a criança, mas de um centro médico. Por quê? Porque eles viram essa necessidade e viram que a escola não tinha condições de cuidar, de tratar. E aí foi para esse espaço para poder ser observado, entendido e poder ajudar essas crianças. Então, na época, a psicopedagogia ela ficava muito atrelada à medicina. Por isso que hoje a gente usa a psicologia, a psicanálise e a pedagogia como bases da psicopedagogia, porque a gente olha esse indivíduo como um todo. E hoje em dia, basicamente, os médicos é quem recomenda a psicopedagogia para o tratamento das dificuldades de aprendizagem. Então, para vocês entenderem que assim, surgiu de uma necessidade de uma demanda muito maior do que o que a gente conhece hoje. Que naquela época as crianças já tinham dificuldade, elas já apresentavam dificuldade e as pessoas não sabiam o que fazer. Então, assim, para a gente entender que a psicopedagogia ela não olha somente para a aprendizagem, mas o indivíduo como um todo. Então, quando a família chega lá e faz aquela anamnese enorme, conta toda a vida da criança, e a gente entende como essa família interage, os lugares que ela visita, quais são os membros da família, entende como é essa escola dessa criança. Tudo isso por quê? Porque partiu lá de trás para entender que tudo que está no entorno dessa criança, tudo que está no entorno desse indivíduo que não está dando conta de aprender, faz um efeito sobre ele. Então, nem sempre é só a escola que está muito difícil, nem sempre é só a família que está desorganizada, nem sempre é só um transtorno. Entendem que tem uma gama muito maior e por isso era um centro médico antes. E aí a coisa foi mudando, evoluindo. Então hoje em dia a gente tem a recomendação da medicina para o tratamento de psicopedagogia, ser tratado por um profissional psicopedagogo, mas atrelado aí às vezes até a outros profissionais também, porque são muitas demandas e grandes necessidades aí a depender de cada caso. Então, para vocês entenderem que assim, começou lá em 1940, mas só na década de 70 chegou no Brasil. E aí aqui tem um ponto importante. Lá na época do centro médico, a criança ia lá, a família deixava a criança lá, e aí os profissionais iam estimulando, iam estudando e tentando ajudar aquela criança de algum modo. Aí, a pesquisa foi evoluindo, os estudos foram evoluindo, e aí a gente chegou na década de 70, e aí alguns pesquisadores, como a Alicia Fernandes, Jorge Visca, a Nádia Bossa aqui no Brasil, e outros mais, que a gente tem dentro daí, que são as bases da teoria da psicopedagogia, o que era recomendado? Que se fizesse 15 horas de atendimento psicopedagógico por semana. Por quê? Quando a gente faz uma intervenção muito incisiva ali, frequente e de grande repetição, de olhando para essa estrutura como um todo, os resultados são melhores. Assim como é na terapia ABA. Por quê? Porque esse indivíduo está com uma defasagem muito grande, um atraso muito grande e precisa ser trabalhado. Então, era recomendado que fizesse 15 horas por semana, E a terapia ABA, a gente sabia que é 40 horas por semana. Então, para vocês entenderem que, assim, as terapias, elas sempre tiveram uma demanda muito alta de atendimento. Só que nós fomos adaptando às necessidades, e as possibilidades de cada, da família, da sociedade como um todo. E aí, aqui eu quero que você reflita sobre um ponto muito importante. Se o seu filho vai uma vez por semana para o atendimento psicopedagógico,
são 55 minutos por semana. Você já parou para calcular quanto isso dá no ano todo? Eu tenho certeza que não. E aí, né, eu fui parar para analisar porque isso me preocupou, porque eu sei que tem crianças que ela não vai dar resultado imediato, rápido, por causa da quantidade de tempo que ela faz terapia, sendo que ela precisa de muito mais, mas ela faz muito pouco. E aí, obviamente, que aqui, gente, entra a questão financeira, entra questões relacionadas ao trabalho da família, ela tem quem leve, ela não pode ficar lá à disposição. A gente entende tudo isso, mas eu quero que aqui trazer para vocês a consciência de que, assim, o quão pouco é de tempo. Quando você vai lá e faz a terapia exatamente na quantidade de horas que você pode. E aí, para vocês entenderem também que, assim, se lá no início da história os pais levavam as crianças, deixavam as crianças lá e elas faziam os atendimentos, e depois que os pais retornavam para buscar, e na década de 70 também a gente tinha já essa orientação, essa explicação de 15 horas por semana para dar bons resultados, e que hoje a gente só faz 1 hora por semana. E aí aqui, gente, é até importante falar que, assim, eu não trabalho só com 1 hora por semana, que é 55, porque a gente tem que limpar o set, deixar o set de atendimento organizado para receber outras crianças, e elas não podem saber o que aconteceu no outro. Não é o ideal que ela saiba o que aconteceu no outro atendimento. E nem as outras famílias. Então, assim, para vocês entenderem que é muito importante que a gente saiba que é pouco 55 minutos. É muito pouco. E aí aqui fica aí a reflexão para você entender que, assim, ou você aumenta as horas, que é o meu caso, que é depender do caso, da gravidade, da necessidade, da urgência da situação, eu sim sugiro à família que aumente a quantidade de atendimento. Porque para mim é mais importante que essa criança se desenvolva, ela tenha melhores resultados o mais breve possível, do que ficar estendendo. Porque aí, voltando lá ao nosso cálculo, que eu queria apontar para vocês, que é o seguinte: se sua criança faz 55 minutos de atendimento por semana, uma vez por semana, você já parou para calcular quanto dá isso em horas? Em horas de atendimento, você já parou para calcular? Eu acho que não. Pois bem, eu calculei para você. Dá exatamente 48 horas no ano. E aí, o que você me diz? É muito ou é pouco? É muito pouco, né? Já que a demanda é 15 horas por semana, 48 horas equivale aí a praticamente 2 dias. Algumas pessoas vão dizer assim: não, Liliane, mas dá mais porque a gente tem 52 semanas. Mas eu tô contando aqui que nem vai ter uma falta, nem todas as crianças vão em todos os atendimentos. Pode acontecer da criança ficar doente. Pode acontecer uma série de coisas. Então, assim, vamos aí contabilizar que, né, um mês tem 4 semanas. E vamos contabilizar assim. Nem vou contar aí as outras semanas extras que a gente tem durante o ano. Então, para vocês entenderem que, assim, a dificuldade de aprendizagem do seu filho, ela é muito maior do que o investimento que você faz em atendimento. E aí entra o que eu sempre falo para vocês. Vocês me levam suas crianças, eu trabalho a parte técnica, eu te oriento, eu te explico o que fazer em casa, te oriento a continuar o que eu fiz no atendimento. E por isso é tão importante que você faça. Porque se você não fizer, você não vai conseguir resolver a dificuldade de aprendizagem do seu filho. Entende? Que é muito pouco, diante de toda a necessidade. Se a gente pensar aqui que é o meu foco de trabalho, uma criança autista, que ela precisa de 40 horas de aba. A gente sabe que boa parte dos autistas vai ter dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque devido a todas as outras questões que estão envolvidas, né? Atraso no desenvolvimento, pouca terapia, a família que tem uma dificuldade de se organizar quando tem o susto do diagnóstico. Então a gente sabe de tudo isso. Junta com a própria dificuldade do diagnóstico. E aí então essa criança não recebe as 40 horas de terapia ABA por semana que deveria ser investido, né?
não tem as 15 horas de psicopedagogia, e como que a gente quer que essa criança aprenda sozinha lá na escola? Então assim, pra gente pensar juntos aí e refletir sobre o quão difícil também fica para essa criança quando ela não tem esse suporte. E aí, para você também entender, enquanto pai e mãe, que você é peça fundamental nesse processo. Se o seu terapeuta tá te dizendo, faça isso, faça aquilo outro, faça. Organize a sua agenda, reserva aí 30 minutos e dedique ao seu filho. Porque é isso que vai fazer a diferença quando você não pode aí pagar 15 horas por semana de psicopedagogia. Entende? Eu, por exemplo, nem teria essa agenda de atender uma única criança 15 horas por semana. Porque eu já tenho outras crianças que já fazem aí 2 horas, 3 horas de atendimento. Então, para vocês entenderem que a coisa é complexa, mas que é importante que você saiba, entenda que a psicopedagogia é uma ciência, ela estuda a aprendizagem, investimos em estudar e entender como esse indivíduo aprende, usamos as bases da psicologia, da psicanálise, a medicina que está atrelada ali porque a gente entende de neurodesenvolvimento como um todo, né? Entende de cérebro e então assim, são muitas áreas que dão suporte para que a psicopedagogia trabalhe de forma mais efetiva, olhando para todas as necessidades da sua criança. E aí, todas as necessidades que são envolvidas e relacionadas à aprendizagem. Só que a aprendizagem por si só, ela não é sozinha. Então, por isso que é tão importante que a família esteja envolvida, que os demais profissionais ouçam e aprendam com o psicopedagogo, que a escola esteja aberta para poder ajudar e auxiliar nesse processo. Por quê? Porque uma criança que está precisando de atendimento psicopedagógico, ela não é sozinha. Tem todo um entorno que precisa também apoiá-la. Então, guardem aí essas informações, reflitam. E se você ficar com alguma dúvida ou quiser marcar um horário, é só acessar o link da bio lá no Instagram e agendar um horário comigo. E se você tiver alguma dúvida, é só escrever aqui embaixo nos comentários que eu vou poder te responder, tá bom? Não esqueça de deixar seu like e seu comentário. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!